tem que dar uma parada, senão a gente não consegue postar direto no YouTube. Bom, voltando. Ativação dos leucócitos, que eles têm que ser ativados para agirem lá no lugar. Então, existem receptores de superfície nos leucócitos que reconhecem os micróbios. E a ativação leucocitária, o que acontece? Ela vai fazer a fagocitose, englobar o agente que causa lesão e destruir esse agente, tá? Então, existe reconhecimento do agente, fixação dessa partícula, englobamento, degradação, tá? A destruição e degradação, ela acontece tanto pelos produtos microbicidas, que seriam aqui radicais livres, outras enzimas, tá? Que causam o que a gente chama de surto oxidativo, como por hidrolases lisossômicas, elastase, defensina, proteína básica principal. Tudo isso vai, né, junto aí. Então, acontece isso, ele engloba e ele libera lá as hidrolases, óxido nítrico, radicais livres, defensina, enfim, tentando matar o agente. Bom, existe lesão que é causada exatamente por indução de leucócitos. Por exemplo, pode ser uma lesão induzida por reação de defesa, tipo na tuberculose, ou no infarto, ou autoimune, induzida por leucócitos, tá? As substâncias mais importantes nesse tipo de lesão são os radicais livres, enzimas lisossômicas, tá? E ele forma aquele vacúolo, como a gente falou. A interleucina 17, não esqueçam, ela induz as quimiocinas a atraírem os leucócitos. Em defeitos existe, se a gente for falar, por exemplo, pode existir um defeito da ação dos leucócitos? Pode, tá? E existe, tanto genético como adquirido. As causas genéticas, elas, eu não vou entrar, porque elas são super raras, mas pode ter defeito na adesão, defeito na atividade microbicida, defeito na formação do fago-lisossoma, são condições muito raras, mas já adquirido tem condições que são comuns. Por exemplo, quando que a gente tem deficiência da função de leucócitos e não consegue resolver um processo inflamatório. Quando a gente tem supressão de medula óssea, é um dos exemplos. Um paciente que fez quimioterapia, por exemplo, ou usa uma droga imunossupressora, ou pacientes com algum tipo de doença metabólica, como diabetes mellitus. Então, esses são os principais defeitos de função leucocitária. Aí, como que vai se resolver a inflamação aguda? Ou a gente tem a resolução direta, quer dizer, o neutrófilo, ele conseguiu destruir o agente, era um processo infeccioso que foi limitado com pouca destruição, tá? E aí acaba o processo inflamatório. E quem vai tirar essas células inflamatórias, remover, digamos assim, essa remoção ocorre por apoptose, que a gente já viu. É uma função importante. A inflamação aguda pode progredir para uma inflamação crônica que vai se cronificando, depende muito do tipo de agente, da extensão que aconteceu, da continuidade da lesão. Ou ela sofre um processo de cicatrização ou fibrose, tá? Que é quando tem muita destruição tecidual e crescimento do tecido conjuntivo. Existem alguns padrões morfológicos de inflamação aguda. E aí nós temos assim, a gente chama de inflamação serosa. O que é uma inflamação serosa? É quando existe extravasamento de um líquido aquoso, pobre em proteínas, e que vem do soro sanguíneo, por exemplo, ou de secreção de células mesoteliais. O exemplo básico é a bolha causada por uma queimadura,
de segundo grau. Ou infecção viral. Tipo, na catapora a gente tem aquelas bolhas. Essa queimadura aqui é de primeiro grau, não tem bolha. Então, assim, a gente chama de inflamação serosa, essas que tem um líquido bem aquoso. E o grande exemplo é a bolha da queimadura e a bolha das infecções virais. A inflamação fibrinosa, ela aparece em situações bem mais graves, que tem uma maior permeabilidade vascular, e a gente tem fibrina. Fibrina é uma rede eosinofílica. A eosinofílico, quando a gente fala, é rosado, ou um coágulo amorfo. E ele aparece, a gente usa esses termos fibrinosas para as meninges, quando a gente diz meningite, por exemplo, para as pleurites. Muitas pleuras se vê um processo inflamatório agudo e aqueles depósitos de fibrina rosados no meio, né? Pericárdio também. Então a gente tem a pericardite fibrinosa, tá? Que vocês depois vão olhar os slides, vocês vão ver as figuras. Então existe um exudato fibrinoide que pode também ser fibrino purulento. A gente tem muito neutrófilo ali. E existe a inflamação supurativa, que tem muito exudato, muito neutrófilo, muita célula necrótica e líquido de edema. E a gente tem como exemplo aqui inflamação por estafilococos. E geralmente essas inflamações supurativas, elas acabam formando um abscesso. O que é abscesso? É uma coleção localizada de pus. Nas extremidades que nós vimos que tem necrose, tá? Nessas extremidades, muitas vezes acompanha um processo inflamatório supurativo e com formação de abscesso e colônias de bactérias. É um dos exemplos, certo? Vocês também vão ver lá que tem várias figuras no nosso nos nossos slides que eu estou postando para vocês. Bom, úlcera é uma depressão que acontece no tecido, né? Fica tipo assim, escavadinho, e tem uma descontinuação no epitélio. Então vem o epitélio e de repente tem, né, fibrina, processo inflamatório, tá? Tecido de granulação, hemorragia. Isso é úlcera. Bom, existe na inflamação várias células, tá? Mas a respeito das células que vocês vão ver que tem nos slides, eu vou procurar falar da próxima vez que eu entrar em contato com vocês, tá? Aí nós vamos falar de cada um, neutrófilo, eosinófilo, como é que são as células, os núcleos das células. Eu tenho uma aula só de mediadores químicos do processo inflamatório que eu vou encaminhar para vocês, tá? E agora, em linhas gerais, eu só vou citar esses mediadores químicos. Então, assim, a gente tem os mediadores químicos oriundos do plasma e oriundo das células, tá? As principais fontes são, como a gente viu, plaqueta, neutrófilo, macrófago, mastócito, algumas células mesenquimais, fibroblastos também. Então, existem várias fontes de mediadores químicos e eles são muito importantes no processo inflamatório. Os derivados das células, nós temos, por exemplo, a histamina, é o principal. A histamina é que causa o início da vasodilatação, se a gente fosse resumir, né? E ela pode ter origem em mastócito, em plaqueta, tá? É responsável por aumento da permeabilidade vascular. A serotonina também nas plaquetas, e ela também vai depois fazer a vasoconstrição, né? Logo depois da vasodilatação. Metabólitos do ácido araquidônico, e aqui entra prostaglandinas e leucotrienos, né? Sabe que a prostaglandina A2, ela aumenta muito a sensibilidade à dor.
Os derivados ainda das células, a lipoxina é um antagonista do leucotrieno e inibe a quimiotaxia e também a aderência de neutrófilos. Citocinas fazem o recrutamento e a migração dos leucócitos. Existem várias, TNF, interleucina 1, interleucina 6, quimiocinas. Radicais livres causam destruição bacteriana e também lesão tecidual. Óxido nítrico causa vasodilatação, destruição micobacteriana. Tá? Então, esses receptores, esses mediadores, eu vou postar provavelmente na quarta-feira para vocês, tá? Os derivados do plasma, temos os complementos. E eles vão produzir o quê? A quimiotaxia, a opsonização, a fagocitose e destruição celular. Temos um fator de coagulação, o 12, que também vai desencadear o processo de coagulação e ativa também o sistema fibrinolítico, e as cininas, que modulam a reação vascular e a dor. Tá certo? Tem nos slides um quadrinho que coloca essas condições, tá? As anafilatoxinas aqui, que são do complemento, é o C3A, C4A e C5A. O C5A, ele é super potente, tá? E como químio atraente de leucócitos, para a zona de, né, que a gente precisa ter. Deixa eu dar mais uma interrompida aqui.